Pronto. Então, hoje, meus amigos, a gente vai nesse roteiro 2 desse primeiro módulo do livro 3, né? Já estamos avançando, né? E o tema é Ninguém é profeta em sua terra, né? É um tema muito interessante, né? Quando Jesus nos afirma que ninguém é profeta em sua terra, né? E o objetivo é explicar à luz do entendimento espírita a afirmativa quando Jesus fala que ninguém é profeta em sua terra, né? Vamos dar uma olhadinha no Evangelho, onde está contextualizado isso, né? Está em Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Aí Jesus coloca, aí Mateus narra o seguinte: chegando à sua pátria, ensinavam na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, daí a gente tira essa expressão de Jesus de que ninguém é profeta na sua terra, né? Ou como a gente diz no popular, santo de casa não faz milagre, né? Então a gente tem essa expressão popular que diz isso e vem dessa narrativa evangélica. Quando a gente começa a ampliar o entendimento, a visão do espírito, né, Rita? Aquela história de meu filho é o espírito, não nascido, quem nasceu daí foi o corpo. Esse espírito não foi o corpo que gerou, esse espírito, às vezes o filho é mais evoluído que a mãe, que o pai, porque é uma alma que vem da história, da eternidade do espírito, né? Então, a gente não sabe precisar de onde veio. O corpo gera o corpo, mas o espírito não gera o espírito, né? Então, essa percepção do corpo, que é a percepção que a maioria das pessoas tinham e ainda tem, de que nós somos matéria, de que a gente nasceu no berço, é que leva a essa incredulidade. Ou seja, Jesus, quando começa a pregar, a falar, a interpretar as escrituras, ele vai na sua pátria, na sua terra, em Jerusalém, na Judéia, naquela região, e como o judaísmo já era uma religião praticada, já existia muita gente judeu, Jesus entrava nas sinagogas, que é os templos onde se estuda, onde se ora a religião judaica. E eles ajudam a orar, que é o Velho Testamento, os livros de Moisés, né? Então, Jesus, quando entendia aquelas escrituras, ele interpretava aquelas escrituras e os ensinava. Então, aqueles judeus que muitas vezes eram vaidosos, a gente tem esse estudo que fala que os fariseus eram uma classe muito aristocrática e vaidosas, né? Então, eles se maravilhavam. Primeiro momento, quando você ouve aquela expressão iluminada, inspirada daquele pregador, você faz, puxa vida, que maravilha. No segundo momento, eles começam a se questionar de onde veio essa sabedoria. Como é que pode esse menino estar dizendo ele não é o filho do carpinteiro? Ou seja, já entra a história do preconceito. Não é o filho do carpinteiro, ele não é filho de Maria, a mãe dele não se chama Maria, eles não vivem entre nós, né? Não tem irmãos Tiago, José, Simão, Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs, ou seja, é uma pessoa da gente. De onde veio tanto saber, né? Se seu pai é um carpinteiro, se sua mãe é Maria, se seus irmãos vivem com a gente, se a gente vive nesse vilarejo, nesse lugar escondido, de onde a sabedoria na cabeça desse menino, a visão da matéria. Eu saí daqui e tu sair daí, como é que aprender todas essas histórias? Onde foi que você bebeu
desconhecimento, né? Então, escandalizavam-se, que quer dizer, se espantavam, né? Ficavam assustados com toda aquela sabedoria, né? Aí Jesus arremata dizendo, não há profeta sem honra, ou seja, todo profeta tem honra, é respeitado diante da sua comunidade, a não ser na sua casa, na sua pátria, na sua casa. Na sua casa e na sua pátria ninguém respeita, porque santo de casa não faz milagre, né? E preferiu não fazer ali muitas maravilhas. Foi cuidar por causa da incredulidade deles. Ou seja, não adiantava ele estar dizendo aquelas coisas porque as pessoas não acreditariam. É um filho teu chegar dentro de casa e te ensinar um bocado de coisa. Aí você faz, oxente, você é meu filho, não vou aprender nada contigo? Quem és tu para estar me dizendo essas coisas? Né? A gente tem essas questões, né? Muitas vezes, né? Interpretando isso, essa primeira parte, né? Quer dizer o seguinte, no texto em análise, percebendo que da mesma forma que os ensinos de Jesus produziam admiração, as pessoas ficavam encantadas com tudo aquilo que estava sendo dito, as pessoas não conseguiam ignorar o fato de ser ele o filho de um simples carpinteiro. É um carpinteirozinho, é um qualquer, né? Como é que esse menino pode estar dizendo essas coisas, né? Tal situação nos faz deduzir que ninguém se revelaria surpreso se a origem de Jesus fosse outra, se viesse de uma classe intelecto social mais elevada, conhecida como a dos bem-nascidos. Ou seja, se ele não fosse filho de um carpinteiro, daí um dos grandes preconceitos de Jesus ser o rei dos judeus, não ter nascido na nobreza. Se Jesus fosse filho de um rei, não, esse vai ser rei, porque tem sangue nobre. Jesus escolheu nascer humilde, numa manjedoura, filho de pai simples, para poder dar um exemplo, né? Se fosse ao contrário, a humanidade diria, não, isso é filho do professor, isso é filho do doutor, isso é filho de não sei o quê. Ainda hoje nós somos assim, né? Ainda hoje nós somos assim. Nós temos dificuldade de aceitar o simples. Se uma pessoa simplória nos dá uma lição, nos dá um exemplo, nos ensina alguma coisa, a gente fica cheio de dedo, né? Se for ao contrário, a gente pode nem estar aprendendo muita coisa, mas levando isso para o campo da mediunidade, a gente aprende que o mais importante é o conteúdo da mensagem, o teor da mensagem, mais importante do que quem assina. Porque se a gente assinar fulano de tal, o cara fala, rapaz, foi fulano de tal que disse isso. E essa é uma das razões que levaram os espíritos a dizer a Kardec que fizesse toda a obra e assinasse com pseudônimo. Por que ele assinou com pseudônimo? Porque o autor, Hipólito Léon Denisard Rivaio, que era o nome de Allan Kardec, já era um autor conhecido. Então as pessoas poderiam valorizar a obra nova que estava nascendo, a doutrina espírita, por causa do autor, não por causa do conteúdo. Aí foi por isso que os espíritos disseram, não, assine como Allan Kardec, que é o nome que você teve lá atrás, quando você for um sacerdote druida. E ninguém vai saber quem é. Então, você vendo algo que é assinado por alguém que não sabe quem é, as pessoas vão aí outro ponto controverso da natureza humana, totalmente compatível com o seu nível de imperfeição espiritual. A questão da natureza humana, que ainda hoje é assim, porque ainda somos essas criaturas humanas, né? No primeiro momento, por se encontrarem mentalmente desarmados, os ouvintes ficaram maravilhados com a fala do mestre. Ou seja, a gente está sem preconceito.
não sabe quem é. Então você fica ali desarmado, o cara fala. Aí, como você não tem o filtro do preconceito, tudo aquilo que está vindo, você está assimilando, você está absorvendo, você está entendendo, você está respeitando. A partir do momento que, logo que reconheceram Jesus, identificando como um conterrâneo, filho de um humilde carpinteiro, despencaram abruptamente do plano de vibrações superiores para o mestre, os conduziram e proferiram indagações compatíveis com o patamar evolutivo em que se encontravam. É aquela história, o cara está falando. Todo mundo está admirado, está respeitando o que está sendo dito, né? A partir do momento que você identifica, fala, mas aquilo ali, né? Ou seja, tudo aquele respeito que você estava tendo com a fala, ele vira. Porque senão ele não pode, ele não tem capacidade de ser melhor do que eu, de me ensinar alguma coisa. Porque aí entra a nossa natureza humana inferior, orgulhosa, vaidosa, que não aceita vindo de ninguém alguma coisa superior. Aí aquela admiração que a gente tava vira, deixa de ser importante o que ele estava falando, passa a ser doidice, passa a se ter preconceito com aquela fala que ele estava colocando. Às vezes a gente encontra um aluno assim, tinha um aluno que eu trabalhava na Politec, toda fala que eu fazia, ele fazia uma assim, toda fala, mas assim, investigativa, sabe? Questionando até onde você sabia, né? É. Aí quando foi no dia, me encheu o saco. Eu disse, Leandro, deixa eu me dizer uma coisa. Vamos combinar uma coisa. Nós estamos aqui para aprender. O que eu faço para vocês é só facilitar, né? O dia que eu não souber alguma coisa, eu vou lhe dizer, Leandro, eu não vou conseguir me explicar. Eu vou precisar voltar para estudar e no outro dia eu trago uma resposta. Depois desse dia, nunca mais. Ele era tão chato que os próprios colegas diziam, menino, cala a boca, Leandro, para de falar um pouco, não sei o quê, porque eu fazia A, B, C, D, aí ele vinha com a argumentação. Aí eu continuava mais um pouquinho, porque ele vinha com a argumentação. Eu respondia, lógico, mas enchia o saco, interrompia o raciocínio, né? Aí depois desse dia, ele deu uma amenizada, não falou mais, só de vez em quando ele queria alguma coisa. Ele era um excelente aluno. E ele era muito curioso, então ele estava sempre para além de, entendeu? Ele sempre queria um para além de. Aí de vez em quando ele vinha perguntar, professor, só tem uma orientação? Mas ele, aí eu disse, o que eu não sabia, eu vou lhe dizer. É parte da natureza humana, né? Esse questionamento, essa vaidade, esse orgulho, né? Ninguém é tão pobre. Não tem o que dar, né? E tão rico que não tem o que receber. É isso aí. É isso aí. Não tem. Principalmente Eu sabe um pouquinho da medicina, da odontologia, da veterinária. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Aí Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A reação dos praticantes da lei de Moisés, aqueles que já seguiam o judaísmo, né, foi de certa forma esperada, uma vez que sempre há resistência a uma ideia nova. E principalmente com quem está trazendo a ideia nova. Né? Quem foi que disse? Né? Em se tratando da mensagem cristã, sobretudo, a oposição foi ferrenha, pois esta contrariava múltiplos interesses. É comum encontrarmos oposição das pessoas que convivem próximas a nós, quando oferecemos proposta de mudança. A oposição é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Ou seja, toda nova ideia provoca uma reação proporcional ao que aquilo pode mexer. Se está todo mundo numa zona de conforto, acreditando que as coisas são assim, para que mexer? Ainda ontem eu estava na reunião mediúnica e veio um espírito que está num longo processo de resgate nas cavernas e já reencarnou algumas vezes, mas ainda está preso
algumas encarnações seculares, preso ao seu passado, né? E aí ele coloca essa questão da oposição. Eu preferia ficar preso ao meu passado de condenado eterno. Aí vocês vêm hoje com essa proposta de renovação, de superação, de começar de novo. Isso provoca em mim um espanto. Porque eu preferia estar condenado. Eu já estava consciente de que eu estava condenado. Quando você vem com uma ideia nova de que, se olhe, os seus pecados estão perdoados, vamos seguir adiante. Agora, como a sua conta é pesada, como o seu débito é pesado, você tem que acumular muitos créditos para poder neutralizar essa contabilidade. Sair dessa inércia não é assunto, digamos assim, confortável para muitos. Eu preferia ficar na lama. Eu não quero mais sair da lama. Eu quero viver na lama, porque eu já estou acostumado com a lama. Eu não quero ir para a água limpa. Essa transição não me interessa. E requer esforço. Muito esforço. Isso. A zona de conforto. A zona de conforto, né? Então, essa oposição é proporcional à importância do resultado previsto. Se eu vou falar isso para um bando de gente, olha, vocês têm que mudar. Porque a sociedade que vocês vivem é assim, assim, assado. Para mudar, vocês vão ter que renunciar a si mesmo, vão ter que colocar a mão na charrua e não olhar para trás. Ah, não, mas eu não quero deixar de olhar para trás. Se eu vivo de pegar o fio de escapado e... Esse copo foi mamãe que me deu. Então, eu gosto dessa confusão. Né? É aquilo que a gente estava comentando no começo, né? Às vezes, no almoço de domingo, um vira para o outro e diz, mas você me feriu segunda-feira. Aí o cara diz, mas rapaz, hoje é domingo. Já passaram-se 6 dias. Sim, mas segunda-feira você disse isso e isso. Esse rapaz, eu nem me lembrava. Porque tem aquela história, quem bate, esquece. Mas quem apanha, não apaga. Né? Então a pessoa traz aquela história. Sim, mas o processo de mudança diz o seguinte, bote a mão na charrua e não olhe para trás. Não olhe mais para trás. Passou. Isso aqui passou. Mas não, a gente quer retornar no processo de mudança e trazer à tona a cristalização daquilo que nos faz sofrer. Isso é uma coisa muito séria e muito importante. Ainda ontem, na reunião mediúnica, a gente comentava sobre isso, né, Vera? A gente, quando pega um espírito recalcitrante, calceta, preso a um determinado psiquismo, o nosso esforço é tirá-lo de lá. Não é tirar fisicamente, porque o espírito não está mais fisicamente naquele lugar, mas é tirar emocionalmente. Então, a gente tirar das pessoas as emoções é que vem olhar para o lado. Sair de onde você está mentalmente e olhar para o outro lado. Olhar para a natureza. Mas eu estou aqui olhando para baixo, eu só vejo a lama, o chão, as dificuldades, os percalços, as pedras. Olhe para cima, que tem um sol brilhando, iluminando, clareando tudo. Não, mas a gente fica preso naquelas viciações mentais e isso é que intoxica. Isso é que faz você não olhar o outro lado. Esse espírito que eu conversava ontem, ele, em determinado momento, ele disse, mas, puxa vida, eu já tive umas 3 encarnações depois dessa, mas estou voltando a essa. Ou seja, porque essa encarnação foi a que provocou nele as maiores dores, as maiores dificuldades. Então, aqueles outros caminhos que ele passou, não interessa. É a situação da segunda-feira que você se lembra. Você viveu a terça, a quarta, a quinta, a sexta,